Bom, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o nosso encontro que acontece semanalmente. A gente está no nosso encontro 55, Bianca? 55, né? 55. 55 já. Então, sejam muito bem-vindos. Esse encontro ele acontece toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. É exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas boutique que estão buscando mais leveza na gestão e na vida, que estão buscando estruturar os seus negócios de uma forma mais profissional e menos familiar, né? Para que vocês consigam gerir um negócio com mais autonomia, mais liberdade, que vocês desfrutem. Ô, Gilberto, caramba, 55, Gilberto, 55 encontros semanalmente que a gente está aqui. Então, participem sempre, a gente traz muito conteúdo de muita qualidade para cá, 100% gratuito, cheio de ferramentas, cheio de conhecimento, cheio de melhores práticas do mercado para vocês implementarem nos negócios de vocês. Eu vou só pedir para vocês manterem os microfones mutados, só para não dar ruído, porque depois eu deixo gravado para vocês a aula, tá? Bom, e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o tema que eu acho que é tão buscado por todos vocês, que é o hóspede do seu hotel. Muitas vezes você tem estrutura, né? Você tem uma infraestrutura no seu hotel que é muito semelhante a outros hotéis, só que outros hotéis conseguem cobrar mais do que você pela mesma estrutura, tendo a mesma estrutura. E aí, o que acontece? Então, o tema da aula são os detalhes invisíveis, por que dois hotéis com a mesma estrutura cobram diárias completamente diferentes. Então, eu vou traduzir para vocês o porquê, o que faz um hotel conseguir cobrar mais caro a diária, né? Aumentar a diária média. Então, para quem que é essa aula? É para todo dono e dona de hotel e pousada boutique e pousadas de charme também, que sentem que a diária do hotel poderia ser mais alta do que é, mas se sentem inseguros, né, de cobrar. Para quem olha para alguns hotéis que são semelhantes ao seu, na mesma região, com uma infraestrutura parecida com a sua, e descobre que ele consegue cobrar mais que você, e quando você sobe a diária, você não consegue vender. E aí você começa a se perguntar, né? Mas aonde que está a diferença? Mas o que ele entrega que eu não entrego? Por que o mesmo hóspede está disposto a pagar mais lá e não está disposto a pagar aqui? Para quem sente essa hesitação, né, no aumento da diária média, e muitas vezes aparece... Quando vocês querem aumentar a diária, vem um número novo na cabeça, não é? Parece que a gente acorda com esse número, né? Nossa, mas vale aquilo, eu quero cobrar mais R$200, eu quero cobrar mais, faz sentido. Só que aí volta aquela pergunta logo em seguida, né? Será que vai vender? Será que o hóspede vai aceitar esse novo valor? Será que a ocupação não vai cair? Será que eu vou perder reserva com esse novo valor? Então, é para vocês que têm muito dessa dúvida e dessa insegurança de como fazer valer. Porque, muitas vezes, o que separa uma diária de R$1.200 para uma diária de R$1.800 não está na estrutura do seu hotel. Está em 5 detalhes invisíveis que o hóspede sente e ele não sabe nomear, mas que ele sabe que faz valer os 1.800. E que se você não tiver, você não consegue chegar nesse valor. Então, o que você vai aprender hoje? Nessa aula, você vai sair entendendo com mais clareza por que esses dois hotéis, né? 2 hotéis, ou enfim, quantos hotéis forem, com estruturas semelhantes, às vezes muito semelhantes, na mesma rua, né? Muito próximos uns dos outros, cobram diárias completamente diferentes, e não necessariamente porque sejam melhor ou pior, mas muitas vezes porque um aprendeu a operar esses 5 detalhes, digamos assim, e o outro ainda não enxergou aonde que está esse diferencial. Então, a gente vai começar entendendo o que é, de fato, essa percepção de valor na hotelaria de charme, na hotelaria boutique, por que ela pesa mais do que a estrutura física,
a partir de um certo padrão, né, de um hotel. Aqui eu não estou falando de hotéis que prezam mais pelo conforto, estou falando de hotéis realmente de alto padrão, em que chega uma hora que não é mais sobre a sua infraestrutura física, né? É sobre um determinado serviço, né, estilo de serviço que está pautado nesses 5 momentos, nesses 5 detalhes durante a estadia, e a gente vai conversar sobre eles, mapear esses 5 momentos dentro do seu hotel, aonde eles já existem, aonde eles estão aí pela metade, e aonde eles ainda não existem, vocês precisam criar. Então, você vai sair sabendo como engajar também a sua equipe para que esses detalhes parem de depender da sua presença e passem a fazer parte do padrão da casa, né? E sair com primeiros passos, né? O que vocês precisam fazer de concreto para começar a aplicar. E vai ser, eu acredito que essa aula é uma virada de chave para vocês entenderem ou terem, né, um novo olhar sobre a sua tarifa, né? Você conseguir entender como que eu faço para cobrar mais, o que eu preciso entregar para o hóspede sentir que valeu, seja ele pagando R$2.000, R$3.000, R$4.000 numa diária. O que faz um hotel de R$3.000 ser diferente de um de R$5.000 a diária? O que vocês entregam, né? O que tem que entregar mais? É isso aqui que eu vou diferenciar para vocês. Então, por isso eu estou falando, aqui não é, essa aula não especificamente não é para quem está brigando por estrutura. Chega um nível da hotelaria de alto padrão, a gente não está falando mais de estrutura. Tem hotéis, eles são todos lindos, eles são todos com localizações privilegiadas, com bons serviços, mas qual é o próximo passo? Como é que eu consigo cobrar mais? E esse é um preço que o hóspede pagar pelo que ele sente, né? Ele não sabe muito bem nomear. Por que esse tema, por que eu escolhi esse tema? Ah, Rebeca, chegou. Oi, Rebeca. Rebeca no Ceará, né? Pousada Flor do Café. Adoro esse nome, Flor do Café. Por que eu escolhi esse tema para falar para vocês? Porque na hotelaria, boutique, no Brasil, está enfrentando uma realidade que, de certa forma, é nova, né? Hóspedes que são mais educados, mais viajados, com mais referências internacionais e que comparam muito, né? Aquilo que ele vive no seu hotel boutique com o que ele já viveu numa estadia em Lisboa, em Roma, em Paris. E quando esse hóspede ele entra no seu hotel, ele não está, obviamente, procurando um lugar. Ele não está, obviamente, procurando um lugar para dormir. Ele está procurando uma diferença que justifique a viagem, né? Uma história que ele vai contar, uma memória que ele vai guardar para sempre, uma sensação específica que ele veio buscar, né? E aí, quando isso não acontece, aí nessa expectativa que mora esse vilão silencioso desse mercado, né? Que é a comoditização da hospedagem boutique, ou seja, quando todos os hóspedes, na mesma faixa de estrutura, passam a entregar o mesmo tipo de cuidado, no mesmo nível, com a mesma temperatura emocional, digamos assim. E aí o que sobra? Comparar preço. Né? E aí você entra numa guerra de preço que é do nível boutique, do nível de alto padrão, mas é uma guerra de preço do mesmo jeito. E quando só sobra o preço, o hóspede vai para o OTA, o hóspede filtra do mais barato para o mais caro, acaba escolhendo o que parece mais vantajoso. Sabe aqueles filtros que você faz? Tipo, tem gente que vai filtrar ali a diária entre 300 e 500 reais. Tem gente que vai filtrar entre 500 e 800 reais. Tem gente que vai filtrar entre 2 e 3 mil reais. E tem gente que vai filtrar de 6 mil a 8 mil reais na busca. E o que faz ele escolher entre o que custa 6 e o que custa 8? A gente precisa trazer essa clareza, porque senão ele vai escolher o de 6. Entre 6 e 8, eu não quero pagar 8 só para pagar 8. Preciso entender, né? O que eu vou entregar para pagar 8 mil numa diária.
Mas as pesquisas da hotelaria, elas mostram uma coisa que é muito poderosa sobre esse ponto, que é, por exemplo, em Cornell, eles fizeram um estudo. Cornell é a primeira escola de hotelaria, né, melhor do mundo, de gestão hoteleira, é referência mundial em estudos de hospitalidade, e eles vêm documentando há mais de uma década que, a partir de um certo patamar de estrutura física, a disposição do hóspede em pagar não está mais ligada ao tamanho do quarto, à categoria da cama, à banheira, à variedade do café da manhã. É outro nível já. A gente chega num determinado patamar que não é mais disso que a gente está falando. Então, está ligada a essa percepção de cuidado, ao grau de personalização que você consegue entregar, a sensação do hóspede de se sentir visto, cuidado, né? Então, a Forbes também, sabe, a Forbes Travel Guide, que é a referência global de avaliação para hotéis de luxo, eles trabalham com cerca de 900 critérios para classificar uma propriedade 5 estrelas, né? Eles classificam os hotéis, dão as estrelas. E a esmagadora maioria desses critérios que a Forbes avalia, desses 900, não avalia infraestrutura, avalia gestos, avalia tempo de resposta, avalia a forma que a pessoa cumprimenta, avalia a memória do que o hóspede disse ao longo da estadia, na chegada, numa conversa. É isso que eles avaliam. Em outras palavras, o luxo, a partir de certo ponto, é fruto de detalhes que são invisíveis. E é exatamente isso que separa de áreas parecidas, né, hotéis parecidos de estrutura, com de áreas premium, de verdade, né? E não fazer essa virada tem um custo concreto, porque muitas vezes vocês têm essa infraestrutura, vocês conseguem proporcionar e vocês não sabem como. Agora vocês vão saber, vou falar. Porque eu não sei para quem está aqui, né, tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, a minha trajetória veio toda dessa hotelaria de luxo, né? Então, eu fui reconhecida entre os melhores líderes do Copacabana Palace, construí a minha carreira dentro de Four Seasons, Ritz-Carlton, a Belmond, né, o Intercontinental, o Sofitel. Então, muito desse luxo eu vivi na prática, né, traduzido na operação. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, é o custo, quando você não faz, quando você já tem, quando a estrutura não importa, né? Nesse nível de hóspede de alto padrão que a gente está falando, para cobrar uma diária de sair de 2 mil para 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, a gente não está falando mais de estrutura. E você não fazer essa virada de serviço, de personalização, de detalhes invisíveis, é o custo de manter um hotel cuidado, bonito, bem operado, mas que ainda assim tem essa diária travada, porque o hóspede ele não consegue traduzir em valor pago o que ele está recebendo, porque você não está conseguindo entregar. É o custo, quando você não faz essa virada, é o custo de você continuar dependendo de OTA para encher, para aumentar a ocupação, né? Pagando comissões altas, tarifas que são ali meio que espremidas, né? No meio disso. É o custo de você ver um hotel parecido com o seu conseguir cobrar, muitas vezes, 20%, 30%, 40% a mais. E não é porque ele tem nada a mais do que o seu na estrutura, mas porque ele construiu uma percepção de valor para o hóspede mais clara. Então, a virada que essa aula propõe é tirar o seu hotel desse lugar, não com mais investimento estrutural, né? Não com reforma, vocês adoram, né? Todo mundo adora uma reforma, reforma um quarto, reforma a piscina, reforma, né? Não é disso que a gente está falando. Mas são 5 detalhes, 5 momentos invisíveis que entram na operação como equipe em poucas semanas. Então, a diária alta, de verdade, ela não nasce de piscina infinita. Ela não nasce de cama king size, nem de varanda com vista, nem de café da manhã com muita variedade.
Não é porque entre os 3 mil e 5 mil, não é porque o hotel tem mais variedade no café da manhã, não é porque a cama deles é mais confortável, não estamos mais falando disso, né? São esses momentos que separam esse hotel boutique percebido como referência de um hotel boutique percebido como mais um, né? É sobre isso que a gente vai conversar. Então, bora lá. O primeiro momento, o primeiro detalhe da jornada do hóspede, que é invisível ali na diária alta, né? Alta de verdade, é a pré-expectativa. O que acontece antes do hóspede chegar. Então, vocês imaginam, um hóspede acabou de reservar um hotel para comemorar 30 anos de casamento. Ele vai lá e paga o hotel. Pagou 6 mil reais a diária. E aí ele recebe um e-mail de confirmação automático, né, daqueles que o sistema mesmo manda, e depois silêncio. Não recebe mais nada. Aí ele só vai ter contato com o hotel de novo um dia antes do check-in, num e-mail padrão, avisando sobre o horário de chegada. Não é assim que a grande maioria faz? Esse silêncio que acontece entre pagou a reserva e um dia antes de chegar é onde a percepção de valor acaba escapando. Escapa assim, ó, evapora. Porque o hotel boutique de diária alta, ele começa a operar muito antes do hóspede pisar nele. Quando a gente, e vocês sabem, né, eu fazia a liderança da equipe de relacionamento com o cliente, por exemplo, do Copacabana Palace. Era muito antes do hóspede chegar, que a gente já estava pensando nele. A pré-expectativa é tudo o que acontece entre a reserva e a chegada. É a janela em que o hóspede ele está mais aberto, ele está mais curioso, ele está imaginando, ele está sonhando com aquela viagem. É o momento em que ele já decidiu vir, mas ele quer a sua confirmação de que, mesmo que inconsciente, ele não pensa nisso racionalmente, mas ele quer a sua confirmação de que ele escolheu certo, que ele vai viver uma experiência boa, que você está planejando para ele. E é justamente nessa janela que a maior parte dos hotéis some. Vocês perdem muito valor. Porque a pessoa chega, imagina, eu reservei há 5 meses atrás. Eu fico 5 meses sem saber o que está acontecendo. Isso, eu não tenho certeza que eu vou viver aquilo que eu paguei. Eu não tenho certeza que alguém vai lembrar da minha reserva, que tá lá feita no sistema, né? Vou chegar lá, o recepcionista vai achar. Mas esse não é o valor que a gente está falando. Uma diária alta, a diferenciação mesmo, ela acontece nesses pequenos detalhes. Então, o hotel boutique que cobra mais, ele não some nesse intervalo. Ele aparece com leveza. Ele aparece com uma mensagem que reconhece o motivo da viagem, por exemplo, né? De mandar uma mensagem para mim, Maíra, a gente recebeu sua mensagem, a gente viu que vocês vêm comemorar uma data especial, a gente vai cuidar com todo carinho de cada detalhe. É uma frase super simples. Quanto tempo não demora para mandar isso? Escrita por alguém que já está responsável por reservas, que vai estar ali respondendo. Essa é a função da pessoa, né? Então, que custa? Demora 30 segundos para mandar uma mensagem dessa, faz uma diferença absurda. Aparece muitas vezes também em perguntas inteligentes, não com aqueles formulários super longos que às vezes os hotéis mandam também para as pessoas. Né? Manda uma pergunta simples. Tem alguma preferência de travesseiro? Alguma restrição alimentar? Algo que você deseje que a gente saiba sobre a sua estadia e que você não falou ainda? Né? Então, essas são perguntas que são poderosas. E aqui é importante vocês não encherem o hóspede de perguntas, tá? É uma pergunta direta, cuidadosa. Eu adoro essa de: tem alguma coisa que você deseja que a gente saiba sobre a sua estadia que não está na reserva? Tem algo que a gente possa fazer para tornar a sua estadia mais prazerosa? Então, esses momentos aparecem como um sinal para ele de que ele está sendo esperado. Pode ser um áudio do dono, 3 dias antes da chegada, uma semana depois da reserva, pode ser uma sugestão de roteiro pela cidade, pode ser uma confirmação calorosa de que o quarto que foi reservado tem aquela história, tem aquela vista, que aquilo foi pensado para ele, que foi escolhido, não foi um sistema que distribuiu os quartos aleatoriamente.
não precisa ser nada grande. Não é sobre mais trabalho, é sobre ser preciso em demonstrar cuidado. Porque muitas vezes o valor percebido, o próprio nome diz, né? É valor percebido. Para alguém perceber, você precisa expressar. Né? Para a pessoa saber que você cuidou para escolher o quarto, você precisa comunicar. Para a pessoa saber que você vai preparar uma estadia com carinho para ela precisa saber, você precisa falar, porque se você está fazendo e ela não está sabendo, aquilo tem zero valor agregado para ela, ela não faz ideia do que você está fazendo. Não tem valor, você não consegue cobrar por isso. Tá? Então, a pré-expectativa, ela não é marketing, é sobre leitura do hóspede, não é régua de relacionamento automatizada. É presença de verdade antecipada. É por isso que as pessoas pagam mais. Esse é o primeiro. Tá? Então, é o hotel sinalizando ali, antes do hóspede chegar, é o hotel falando para ele, olha, eu te vejo, eu sei o que você veio buscar aqui. E eu já comecei a preparar. É essa mensagem, sabe? É forte isso, é muito forte. Eu lembro quando a gente fazia isso no Copa, nossa, era incrível, porque a gente mandava mensagem, né? Sei lá, boa tarde, Sr. Silva, recebemos a sua reserva, é um prazer enorme recebê-lo aqui, vimos também que o senhor está vindo numa ocasião especial, a gente pensou nisso, faz sentido para o senhor gostaria que eu reservasse um transfer, sabe? É muita diferença. Então é isso, quando o hóspede chega no hotel, ele já não vem com aquela coisa de será que vai ser bom? Eu fiz a reserva 5 meses atrás, ninguém nunca mais me falou nada, recebi um e-mail automático da reserva, como é que será? Será que é bom? Será que vai falir os 3 mil que eu estou pagando, os 4 mil que eu estou pagando? Sei lá, você chega meio de pé atrás, sabe? Enquanto que se você faz isso daqui, o hóspede ele vem desarmado, ele sabe que você está esperando. Ele já entra na recepção com uma postura completamente diferente. Então, é visível, assim, é muito óbvio. Ele entra com a tarifa já validada na cabeça dele. Quando você faz essa pré-expectativa, ele não está mais questionando. Será que valeu? Será que... Não, já mandei mensagem, já perguntei como que ele está, se ele quer mais alguma coisa. Isso é uma confirmação de que valeu pagar, sabe? Ele se sente ali, de tipo, nossa, estão cuidando, é para isso que eu estou pagando, que é para isso que a pessoa paga uma diária de 5 mil, 7 mil, 8 mil reais, tá? Então, ele entra com a tarifa já validada na cabeça dele. Antes de tomar o primeiro café, antes de entrar no quarto, antes do primeiro elogio da decoração, ele já validou ali, com essa pré-expectativa. Então, isso também parece que, eu não sei se as pessoas acreditam, parece que ele já vem com outra energia, a probabilidade das coisas darem certo é maior, sabe? Faz sentido para vocês? Fez sentido para vocês, gente? Manda um joinha aí, quem está aí comigo? Boa! Muito bom, muito bom. O segundo detalhe, o segundo momento é a chegada. A Rebeca, energia ruim é terrível. Não é terrível, é horrível. Gente, olha, você quer uma coisa? É você cobrar uma diária alta e o hóspede chegar já duvidando de tudo. Porque ele pagou caro, mas ele está inseguro com aquilo que ele pagou. Porque ele está sendo. Cara, paguei 3 mil reais numa diária, ninguém me fala nada, chego aqui, sei lá, o recepcionista está olhando pro computador, me dá um bom dia genérico, faz uma, sabe, vai gerando, aquilo tudo vai gerando, e aí a pessoa parece que vai ficando com uma nuvem em volta dela, assim, sabe? Ela gera uma insegurança naquilo, ela começa a questionar tudo, começa a duvidar do valor do hotel e tal. O segundo detalhe, então, o segundo momento é a chegada. Então, o hóspede, imagina só a cena, né? O hóspede acaba de descer do carro, acabou de chegar. Tá cansado da viagem, né? Às vezes dirigiu horas para estar ali, veio de voo de não sei quantas horas para chegar, e aí vem, sai do carro, tá carregando uma mala atrás, atravessa a entrada, olha em volta, procurando alguém, encontra um balcão
né, na frente dele, com uma pessoa atrás do balcão, olhando uma tela, né? E aí fala, boa tarde, aí fala o sobrenome, né? Boa tarde, senhor Silva, tudo bem? Tudo certo, tudo correto, o recepcionista fez o papel dele, né? Tudo funcionando e tudo genérico. É o mínimo isso que se espera. E é nesse instante, dessa chegada, desse jeito, e quantas vezes acontece essa cena que eu falei para vocês? Viajaram não sei quantas horas, chega, tira a mala do carro, entra no lobby, tipo, meio que procurando, cadê, para onde que eu vou? Acha, vê, bate o olho, vê um balcão, recepcionista, fala, boa tarde, senhor fulano, tudo bem? E aí segue com o check-in. Genérico, básico, sabe? Então, nesse instante, sem que ninguém perceba, o teto da sua diária acabou de ser definido. O máximo que você pode pagar, o que o hóspede pode pagar pela sua estadia, acabou de ser definido quando você recebe dessa forma. Ninguém está disposto a pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil para chegar dessa forma. Não está disposto, vai sair insatisfeito. Não vai querer pagar. A chegada é o momento mais sensível ali da estadia, né? É a primeira tradução em movimento, né, em vida real, daquilo que o hóspede imaginou enquanto ele estava fazendo a reserva. Né? A chegada são os primeiros ali, a gente considera a chegada os primeiros 5 minutos ali dentro do hotel. E detalhe, não estou falando de check-in. Check-in é o processo burocrático que você precisa fazer para formalizar o hóspede dentro do seu hotel. Não é disso que eu estou falando. A chegada é o evento emocional que vem antes do check-in, né? E que decide se o hóspede vai entrar no hotel encantado ou só acomodado, ainda meio inseguro, incerto do que ele está pagando. O hotel boutique de diária mais alta entende que esses 5 minutos eles não podem ser delegados a um procedimento de preenchimento de FNRH. Se esses 5 minutos são muito bem desenhados. Muito bem desenhados. E é assim, enfim, tem vários níveis, né? Eu lembro, como vocês sabem, é isso, né? Trabalhei com altíssimo luxo. É papo da gente estar verificando se o voo da pessoa já chegou no aeroporto, se a probabilidade dele estar chegando a qualquer momento, de ter alguém na portaria, do rádio do mensageiro já está conectado com o recepcionista, que o mensageiro, quando ele chega, avisa o recepcionista, vê o nome na mala, sabe aquelas tags da mala que vem do aeroporto sempre? Esses tags é o que a gente faz, a gente descobrir o nome do hóspede na hora. Na hora o mensageiro passa. Senhor fulano chegando. Na hora que ele põe o pé no lobby do hotel, todo mundo já sabe o nome. Tá todo mundo com aquele rádio. É para isso que a gente paga 6 mil reais. É esse nível de atendimento. Tá? Então, a primeira pessoa que recebe ali o hóspede, muitas vezes, não vai estar atrás de um balcão. Né? Vai estar em pé, vai estar em movimento, vai estar com postura de quem está esperando. Quantas vezes a minha equipe, por exemplo, no Copa, quantas vezes era mandando mensagem, gente, fulano provavelmente está chegando daqui a 10 minutos, quem está na portaria? Era sempre, eu queria garantir que alguém ia estar lá recebendo, sabe? Então, a pessoa chega se sentindo esperada, de verdade. Né? E isso ali, naquele momento, faz valer tudo. Se você consegue fazer isso, você pode cobrar 6 mil, 7 mil. Faz valer. A pessoa sente que faz valer. E eu via isso nitidamente nos olhos das pessoas quando a gente recebia. É incrível. E vocês veem que tudo é uma questão, precisa planejamento, precisa organização para que isso aconteça. Mas vocês veem como não tem um custo adicionado? Tem estrutura de gestão, né? Tem formalização de estrutura de gestão. A Tiane falou, tem como fazer tendo cabanas onde o hóspede faz sua comida? Tem cozinha na cabana e fica mais independente? Tem como fazer esse nível de atendimento? No recebimento? Tem, com certeza. É o mesmo sistema. Você pode se comunicar, ver quando ele está chegando, se preparar para recebê-lo, dar as boas-vindas, falar o nome, se propor a ajudar. Então, sim, com certeza.
Com certeza, sim. Sim, 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 total. E aí, o hóspede, ele e aqui um detalhe que não é detalhe, né, mas o hóspede é chamado pelo nome antes de precisar dizer o sobrenome, justamente por causa disso, né, existe esse preparo no recebimento. A equipe, quando a gente tem quando a gente tem esse olhar, essa dedicação, fica muito óbvio para ele que ele estava sendo esperado. Então, toda vez que a gente fala de nome, né, de usar o nome, de esperar, de usar o nome sem que ele fale, você quer impressionar alguém, não é possível 100% das vezes, mas eu garanto que, sei lá, eu chutaria uns 60%, 70% é possível. Porque você, muitas vezes, principalmente você falou, Tiane, você tem provavelmente contato com esse hóspede direto no WhatsApp, você sabe o nome do hóspede, você consegue buscar ele no Instagram, você consegue achar uma foto dele, ou seja, ele é reconhecível. E aqui a gente não está falando de hotéis muitas vezes grandes, a gente está falando de hotéis boutique, que muitas vezes tem 20, 30 quartos. Não é hotéis de 100, 120, 200 como os que eu passei. Você consegue personalizar demais, você consegue olhar para a foto e falar, essa pessoa que está chegando, essa pessoa tem o nome X. A gente fazia, para vocês terem ideia de como isso era tão sério. A minha equipe, a gente preparava, a gente tirava a lista dos VIPs semanais e depois atualizava diariamente. Para os VIPs, para cada um deles, a gente buscava o rosto deles, imprimia e colava num relatório diário para mandar para a recepção e distribuía para a recepção particularmente, mas a gente distribuía pelo hotel inteiro. Por quê? Para falar, esses VIPs têm que ser reconhecidos. Então, era foto ali que ficava na recepção. A pessoa batia o olho, esse é fulano, tem lá o nome. Se a pessoa, o cara chegava para você falar, você já usava o nome, a pessoa não falava. Então, se você consegue isso, de falar o nome antes da pessoa falar o seu próprio nome, nossa, é uma diferença absurda. Absurda. E isso faz valer a diária mais alta. A diária mais alta, de verdade, aqui é alta, alta. Não estou falando de 300 para 500. Tá? Então, diária alta de verdade, ela mora nesse nível de atendimento. E uma coisa também que eu acho que vale a pena trazer aqui, tipo, a primeira pessoa, quando a pessoa chega, tem essa coisa do recebimento, né, do ser chamado pelo nome, tem um cheiro, muitas vezes, também, que ele percebe, meio que percebe sem perceber, sabe? Quando a gente entra, isso serve para loja, para hotel, para tudo, né? Quando a gente entra e a gente sente aquele cheiro que é muito marcante daquele lugar, e pode ser de flor da estação, pode ser de madeira, de o seu hotel é rústico, né? Pode ser de uma vela característica de algum cheiro feito, personalizado para o seu hotel. Então, acaba sendo uma assinatura olfativa também, né? E o cheiro, comprovado cientificamente, ele é o que mais gera memória para a gente, né? Memória emotiva. Então, um pequeno gesto que aparece na hora certa também, nesses momentos de chegada, fazem toda a diferença. E aqui é um cuidado para vocês terem, porque às vezes vocês enchem esses momentos de chegada de um monte de coisa que dá muito trabalho e gera muito pouco valor, sabe? É drink de um monte de coisa, é brinde de não sei o que lá, é um monte de coisa, e na verdade o que você precisa é dar uma atenção personalizada e que a pessoa sinta que aquilo é para ela de fato. E pode ser um copo de água com hortelã, mas não é para todo mundo, é para aquela pessoa que está ali, que chegou, que está cansado, está com um dia de calor, é uma toalha úmida num dia quente, uma manta dobrada num cesto num dia frio, coisas pequenas que dizem, você está em casa, eu estava te esperando, eu quero te acolher, sabe? Tem uma casa preparada para te receber. A hotelaria de charme, a hotelaria boutique, é muito sobre isso. E esse é o diferencial de vocês em relação a grandes redes. Porque o hotel, a pessoa que está disposta a ir para hotéis boutique, poderiam ir para hotéis de alto luxo. Mas o que eles querem? Personalização, acolhimento, casa, né?
Manuel, você já falou de uma vela que tem um cheiro maravilhoso, maravilhoso. É o John Malone, muito maravilhoso. A gente usava no Copa. É, as velas não são baratas, tipo, a vela custa mais de R$ 1.000, mas dura muito tempo e é isso, né? É uma assinatura olfativa de fato, né? Porque é um cheiro que você não encontra em todo lugar e que realmente traz essa memória mais sofisticada também. Né? Então é isso, não é sobre nessa etapa de chegada, não é tanto sobre atender o hóspede, fazer o check-in, é sobre receber de verdade, sabe? Fazer a pessoa de verdade esperada, igual quando você recebe alguém na sua casa. Oi, tudo bom? Não sei o quê, você dá aquele abraço. É isso, é esse receber. É receber é uma habilidade que a gente ensina, que a gente treina, que a gente mede. Então, quando esse momento ele é bem feito, acontece uma coisa invisível na cabeça do hóspede, né? Ele para de comparar o seu hotel com o hotel vizinho, porque o hotel vizinho não deu para ele essa chegada. O hotel vizinho é tudo aquilo que ele viu de imagem, de foto, de Instagram. Aqui não, aqui a gente está falando de algo mais profundo, de vínculo, de conexão, de cuidado. Não tem comparação, ele vai parar, não é entre você e o outro. O outro não importa mais, porque você já me conquistou. Você olhou para mim, não sou mais um número na sua lista de reservas, sabe? Ele precisa ter essa sensação. E aí acabou essa coisa de ficar comparando com o outro. Ele começa a comparar a estadia com momentos de afeto, com lugares que é inacreditável. O Copacabana Palace, por exemplo, a gente mantinha diariamente mais de 50% dos hóspedes eram hóspedes habituais. Inacreditável. Habituais mesmo. Habituais que a gente conhecia de nome, conhecia família, conhecia. Habituais de verdade. Então, é sobre isso, né? É sobre esse relacionamento, sobre criar esse vínculo. E é esse instante que você consegue criar isso que a sua diária deixa de ser um número e vira uma sensação. Que aí parece que já valeu a pena, sabe? E é aqui que você consegue cobrar. Terceiro momento, terceiro detalhe, é a presença, a estadia. Né? O hóspede chegou, ele foi recebido, ele já está no quarto, tudo aqui, tudo até aqui, impecável. E aí ele sai para dar uma volta pelo hotel. Não é assim que eles fazem? Chega, coloca a mala, chegou, se troca, não sei o quê, e vai sair para conhecer o hotel, vai sair para dar uma volta no hotel. E aí ele vai conhecer o salão, vai descer para a biblioteca, vai procurar um banheiro numa área comum, vai atravessar os corredores, vai até chegar na piscina. Então, é aí, em cada um desses pequenos trajetos que ele faz dentro do hotel, que o luxo ele precisa se confirmar. E aqui a gente precisa ter muita atenção, porque é um momento em que ou ele se confirma ou ele se desfaz. Ele começa a se desfazer nos pequenos detalhes, sabe? Ele começa a se diluir. Porque o hóspede da hotelaria boutique mais alta, ele paga pela consistência. Ele paga para confiar que cada ponto do hotel foi pensado com o mesmo critério que foi a pré-chegada, que foi a recepção. Ele quer uma consistência do começo ao fim. Vocês já viram? Muitos de vocês falam, mas a gente fez tudo, estava tudo perfeito. Aí no último momento ele foi e reclamou que aconteceu uma coisinha. É isso. Você saiu da consistência. E ele paga caro para isso. Por essa consistência, ele paga para confiar que cada canto do hotel foi pensado com esse mesmo critério. Então, a presença, né, essa estadia que eu estou chamando de presença, porque ela é em tudo, né, ela está em tudo, é o cuidado que aparece nos lugares onde o hóspede não esperaria. Ali, a cada momento desse, porque não é só a venda, vendi a reserva e está feito. Não, você precisa vender o seu produto o tempo inteiro. É assim que funciona. Então, a presença é esse cuidado que aparece onde ele não espera. Então,
Porque, vamos lá, a vitrine do hotel é fácil de cuidar, digamos assim. O lobby, o restaurante, a fachada, a suíte master, isso aí todo mundo cuida. Tá bonito sempre, ninguém tem dúvida. Quando a gente está falando desse nível de boutique, ninguém tem dúvida que vai estar bonito. Agora, o que separa um hotel boutique de diária alta de verdade é a presença dentro de áreas que não são vendidas na reserva. Ninguém viu. Não está no Instagram, não está no Booking, não está no site, não está. O banheiro não está no site. O banheiro público. O corredor não está no site. Então, é isso. É o banheiro da área comum que está tão cuidado quanto o banheiro do quarto. É a toalha daquele tecido fofo, grande, gostoso, cheiroso, que você sabe, você seca, você usa para secar a mão. E é gostoso, é quase um abraço ali que você não quer soltar, sabe essas toalhas? É um sabonete bonito, performado ali, todo com o logo da casa, muitas vezes, ou apresentado de uma forma elegante, bonita, o perfume da casa, a iluminação calibrada para o momento. Nada é improvisado, certo? Nada é menor, digamos assim, do que o que você encontra no quarto, no restaurante ou no lobby, que são as visitas, são a vitrine, né? O cartão de visitas do hotel. Muitas vezes é o corredor de serviço escondido, mas que o hóspede muitas vezes brota, né? O hóspede brota nele por acaso e ele vai encontrar um piso limpo, uma parede pintada, a porta sem rachadura. É a sala do café da tarde que às vezes está fora de horário, mas que a pessoa consegue ver em algum momento e que está ali organizada, que está limpo, que está cheiroso. O jardim, aquele escondido, não é só o que está em volta da piscina. Aquele lá para o fundo da propriedade, sabe? Tão bem feito e com uma poda tão fina como aquelas que estão ali na borda da piscina. Isso é hotelaria boutique, de verdade, que cobra caro. Né? O cardápio, por exemplo, do room service ser tão bem pensado como do restaurante principal. Você recebeu uma taça de vinho do room service tão bonita, tão bem servida, quanto que você recebe no restaurante. Nada de taça grossa, de borda grossa, de coisa que não é de cristal. Não, bem servida, bonita, apresentada, com elegância. É isso. É por isso que ele paga mais caro. Tá? Então, essa presença, ela não é sobre fachada, não é sobre venda, não é sobre aquilo que está ali à vista. É sobre, usar uma palavra meio diferente, mas é sobre inteireza, é sobre consistência como um todo, sabe? Então, não é ter alguns ambientes lindos, cercados de cuidado e outros descuidados em volta. É ter o mesmo padrão em todos os pontos onde o hóspede possa, em algum momento, pousar o olho. É sobre isso. Inclusive, a Forbes, por exemplo, desses critérios que eu falei para vocês, 75% é de avaliação de consistência. Olha que incrível. Porque é isso, né? O que traduz o seu quem você não é aquilo que você faz uma vez ou outra, é aquilo que você faz sempre. Você consegue manter, que você consegue entregar, que você consegue trazer essa consistência. Né? E aqui que está o ponto que muda tudo, porque às vezes vocês fazem isso, é para um hóspede, nossa, ele teve uma estadia, uau, e que tal, e criou, e fez, e aconteceu. Não estou falando que não seja válido, mas esse não é quem você é. Quem você é aquilo que acontece para todos os hóspedes que estão aí dentro, todos os dias. Isso traduz quem você é de verdade. Né? Então, o hóspede do hotel de boutique mais caro, ele confia naquilo que ele não viu. Ele confia porque o que ele viu, nos cantos que ele viu, que ele andou, confirma aquilo que ele esperava. E é essa confiança que sustenta essa diária e a próxima. É essa confiança que faz ele querer voltar. É essa certeza de que eu sei que eu vou ter uma boa experiência lá dentro. Eu sei que tudo é cuidado. Eu sei que independente de que quarto for parar, vai dar certo. Eu sei que aonde for para o hotel, vai estar cuidado e com carinho. E é isso que faz ele indicar o seu hotel, é isso que faz ele recomendar,
é isso que faz ele falar bem, ele querer voltar, né? Então, cuidem muito dessa presença em cada canto, porque tudo aquilo que você acha que o hóspede não viu, ele viu. Alguém viu em algum momento, pode ter certeza. Né? Aquele cantinho, ah, não, mas aqui quase ninguém passa. Pois é, mas quem passa, ali você estabeleceu o teto da sua diária. Em cada momento desse que você traz essa inconsistência, você regula a sua diária para baixo. O quarto momento é o gesto. Então, oi? Fizeram um comentário no chat sobre isso também. A Débora falou, isso não se aplica só em hotéis de luxo, esses cuidados e carinhos podem aplicar em nossas pousadas, com certeza. É o diferencial que falta nas pousadas, é a minha visão. Sempre pensei que deveria ser assim, o cuidado com o nosso hóspede. Exatamente isso, Débora. E por isso que eu acho tão legal também, tem muita coisa que eu trago aqui para vocês, e dentro do Owners também a mesma coisa, que eu trago para vocês, que é do mais alto padrão, das melhores práticas do mercado, e que muita coisa, como vocês falaram, vocês conseguem aplicar no dia a dia de vocês. E é isso que permite, porque quando você vai para um hotel de alto luxo, você espera muita coisa dessas. No de vocês, se vocês, muitas vezes, que vocês não têm esse hotel nesse altíssimo padrão, tem muita coisa aqui que você consegue proporcionar que aumenta muito a percepção. E é assim que você consegue aumentar a sua diária média. Faz sentido? O Gilberto falou, e o que aprendemos aqui é que isso tudo é de graça, exatamente, pois é a prestação de serviço, mas isso é necessário treinamento, procedimento, processo e principalmente consistência sempre. E é aqui que infelizmente para. Exatamente, nem mais, Gilberto. É tudo de graça, o que falta é exatamente essa estrutura de gestão, de profissionalização do negócio para fazer isso acontecer na prática. É isso que a gente faz dentro do Owners. Dentro do nosso programa, que é exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas, é exatamente isso, é criar essa estrutura para que isso não morra só na ideia, porque é exatamente isso que você está falando, é 200% de graça, mas tem que saber fazer, tem que criar padrão, tem que criar processo, tem que treinar. É aqui que mora o diferencial, né? Porque senão não se torna realidade. Não é? Total, é exatamente isso. Bom, e o detalhe 4, o momento 4, é sobre o gesto. São gestos que fazem diferença e que marcam a estadia. Então, o casal, imaginem, está sentado no jardim do hotel, fim da tarde. Começa a chover, começa a chuviscar. No hotel comum, o que acontece? Pega a taça de vinho, sai correndo, levanta, corre para um lugar coberto, né, e tenta se proteger ali da chuva. Nesse hotel de alto padrão que a gente está falando, antes do casal se mexer, alguém da equipe já pegou um guarda-chuva, já pensou num lugar onde eles possam estar, já pegou 2 mantos secos, e vem sugerir com calma, sabe? A elegância, a sutileza do gesto. E chega perto e fala, olha, eu vou levar vocês, vou encaminhar vocês para vocês finalizarem o vinho, continuarem a conversa na varanda que tem a mesma vista, e vocês ficam tranquilos e protegidos da chuva. Sabe? É isso. É você chegar, por exemplo, você está saindo do carro para entrar num hotel e está chovendo e ter alguém ali com guarda-chuva para te acompanhar, sem você pedir, sem você sair correndo no meio da chuva, né, para te ajudar. Então, essas coisas acontecem, quando a gente fala de alto padrão, essas coisas acontecem sem pedir. O hóspede não pede nada. As coisas parece que a gente pensa pelos hóspedes. É um pouco isso. Isso só acontece porque tem alguém na equipe que está lendo a situação, e sempre tem alguém que está lendo, e é isso que o Gilberto falou. Esse é um exercício de treinamento frequente, com consistência dentro do hotel. Cara, eu fico chocada a quantidade de donos que eu falo e que não tem treinamento nenhum dentro do hotel. Tem muito esporadicamente, muito... A gente não consegue consistência, as pessoas sempre vão precisar de desenvolvimento, né? Então, para você ter esse nível de serviço, as pessoas precisam ser desenvolvidas com consistência.
né? Então, alguém estava ali lendo, percebeu a chuva, percebeu o casal, percebeu o momento, fez essa leitura, pensou numa solução, foi ali, executou, né? Essa antecipação, ela vira muito hospitalidade, né? A leitura do hóspede que faz virar uma ação, né? Gerar uma ação que vai sentir, que vai fazer com que ele se sinta acolhido ali, né? E bem recebido. Então, o hotel boutique de diária alta, ele não treina a equipe só para responder bem. Ele treina a equipe para perceber bem. É outro nível de treinamento, de percepção, de serviço. Porque responder rápido é o mínimo que se espera dentro desse nível. Agora, perceber o hóspede antes é uma arte. Linda. Eu adoro. E essa arte da hospitalidade, ela está sempre meio segundo à frente do hóspede. É bem isso. Esse nível de hospitalidade, se fosse para traduzir numa frase, acho que eu traduziria isso. É sempre você estar meio segundo à frente do que o hóspede quer, do que o hóspede vai falar, do que o hóspede deseja, do que o hóspede pensa, do que o hóspede vai... Você está sempre à frente. E isso demanda ter essa intenção, né? São gestos pequenos, calibrados, que aparecem em momentos específicos ali, né? O quinto detalhe é a despedida. Que, gente, vocês muitas vezes perdem muito valor na despedida. O hóspede passou 3 dias inesquecíveis no seu hotel, foi recebido com carinho, foi cuidado em todo detalhe, foi tocado por gestos da equipe que ele nem esperava. E aí ele se aproxima da recepção para fechar a conta, né? Para fazer o check-out. Aí a pessoa atrás do balcão olha na tela, imprime o extrato, passa o cartão do hóspede, entrega a fatura e fala: olha, espero que tenha sido uma estadia ótima, uma ótima viagem para você. Educado, eficiente e, mais uma vez, genérico. Ninguém paga 5 mil para isso. Então, em 5 minutos, sem, mais uma vez, que ninguém perceba, a estadia inteira que ele teve, o nível da estadia que ele teve, foi achatado para baixo. Vocês conseguem ver isso? Olha tudo que a gente descreveu, aí na hora do check-out, na hora que ele está indo embora, a pessoa imprime a coisa, olha, você pode verificar se está tudo correto? Ótimo, ele assina, paga, olha, então, fico feliz que tenha dado tudo certo, uma ótima viagem para o senhor. Pá, a estadia que era assim, caiu, encurtou naquele momento. Ela não soma a experiência, né? E aqui tem uma coisa importante, porque a despedida, ela tem um poder estranho, digamos assim, na memória do hóspede. Porque ela meio que, ela não soma a experiência, tá? Se ela é maravilhosa, ela não vai agregar uma coisa fora da... O negócio está antes e tal. Só que ali você precisa validar, você precisa manter o mesmo nível, porque senão você achata tudo que foi feito antes. Faz sentido? Você achata toda a experiência naquele momento ali de check-out. Então, em 5 minutos, você ou achata ou multiplica, né? Então, acaba que é isso, o efeito da despedida, ele sempre vai multiplicar para cima ou para baixo tudo que veio antes, né? Ou ele valida aquilo, o hóspede sai encantado, ou ele, tipo, acho que não foi tão bom assim, e acaba achatando tudo aquilo que você fez durante a estadia. Então, a despedida, ela é uma última imagem que o hóspede leva quando vai embora. E essa imagem, ela vai ser a primeira que ele vai oferecer quando alguém perguntar: e aí, como é que foi o hotel? Ele fica com essa imagem, sabe? Já trabalhei em pousadas de charme e isso vai muito de encontro com o que sempre apliquei. Gestão, muito além de dizer o que tem que ser feito, deve treinar, capacitar, acompanhar, para então soltar na mão dos colaboradores. Uma frase que sempre cumpro, embora pareça pesada, mas eu confio sempre, mas confiro. Como gestor, como líder, tem que confiar e
e tem que, obviamente, não vou dizer conferir, mas tem que acompanhar, né? Principalmente resultados, sem microgerenciar. E ali, antes do hóspede sair, né? A pessoa que despede, muitas vezes, do hóspede, o ideal é que seja alguém que já conhece o hóspede, que interagiu com ele durante o momento da estadia, e que faz a despedida ser mais genuína, sabe? Com presença, com tempo, sem pressa de processar a saída. A minha equipe fazia muito isso, né? Olha, fulano está indo embora. Tipo, a recepção avisava, olha, fulano está fazendo check-out. Na hora, tipo, descia alguém da equipe, oi, fulano, tudo bem, não sei o quê. Ah, já está indo, que pena, não quer tomar mais um café com a gente, não dá tempo de não sei o quê. Fazer toda essa despedida, sabe? Ajuda, não, preciso ir, meu voo está aqui, claro, deixa eu ajudar o senhor com a mala, darará. Então, tudo isso faz parte da despedida. Sem pressa, de fazer aquele momento realmente valer também, sabe? E confirmar tudo que ele viveu, ali ele valida. E aparece também esses momentos, aparece meio que um pequeno recall, digamos assim, do que o hóspede contou na chegada, né? Então você pode falar, nossa, Ana, eu sei que a comemoração de casamento de vocês foi linda, né? Eu adorei poder contribuir de alguma forma para um pedacinho da história de vocês. Espero que vocês levem para sempre. Então, o que eu estou falando ali? Eu sei que você veio comemorar o seu casamento, eu fiquei feliz que deu certo, eu fiquei feliz de poder participar. É isso que vai na memória da pessoa, né? Isso fecha ali a estadia, né? Fecha com cuidado, fecha com carinho, fecha um ciclo. E muitas vezes você pode encerrar essa despedida com um gesto de partida calibrado, sabe? E aqui mais uma vez, igual a chegada, é calibrado, não é igual para todo mundo, um monte de coisa, um monte de gente fazendo um monte de coisa que complica a operação e não traz valor agregado. Você pode fazer uma garrafinha de água gelada com um cartão escrito à mão, você pode oferecer um pacote de café, por exemplo, da casa para levar, para a pessoa levar, chaveiros personalizados, marcador de livro feito por artesão local, com a inicial das pessoas, uma foto, por exemplo, se a pessoa veio... olha, vocês querem uma ideia boa? Custo quase zero, e que a pessoa nunca mais vai esquecer? Tem muitos de vocês que desvalorizam isso. Para quem é mãe e pai, que é quase 90% da população, que vai com os filhos para hotel, tem tantos momentos que eles vivem e que não tem ninguém fotografando, não tem, sabe aqueles momentos de carinho e momentos de coisa. Se você tira uma foto dessa, discreta, imprime e oferece no momento de saída, nunca mais ninguém te esquece. Custo quase zero. Tá? Então, esses momentos de check-out, você pode fazer... Não ofereça coisa por oferecer, sabe? Sabe que a pessoa oferece por oferecer, gasta dinheiro. Aqueles cartões, tantos hotéis de luxo que oferecem, que escrevem aqueles cartões, e, cara, tanto faz, sabe? Tipo, esse cartão já está impresso, já vem todo... Aí o texto já está todo escrito, aí vai lá alguém e assina. Tem valor isso. Você gasta um dinheiro danado com papelaria, porque é caro, e não agrega valor. Não agrega valor. Agora, pega um cartão, mesmo cartão em branco, escreve, assina, fala uma coisa personalizada, de algo que você sabe daquela pessoa, de algo que você... Sabe? Aí sim. Bolinho caseiro feito pela anfitriã. Vai com certeza. Com certeza. Com certeza, bolinho caseiro feito, embalado para a pessoa levar com uma mensagem de carinho, com certeza. Aqui no checkout entregamos cartinha com bolinho regional. Perfeito, perfeito. A questão é, a cartinha não é a mesma cartinha para todo mundo, impresso, igual você vai na loja, tem um monte de compota de geleia contando a história da geleia. Não está no supermercado.
é hotel boutique. A gente está vendendo experiência, é personalizado. Então, a cartinha que foi para o hóspede anterior não é a mesma que está para mim. E o hóspede precisa saber disso. Ele precisa ler a sua cartinha e saber que não poderia ter sido escolhido, não poderia ter sido escrito para outra pessoa. Isso era um critério que eu sempre colocava para minha equipe. E é curioso que eu fazia muito esse treinamento com eles. Eles me apresentavam a carta, eu lia e falava, olha, eu preciso ler e sem ter o nome do hóspede, eu preciso saber para quem é. Eu preciso saber que essa carta não poderia ser para outra pessoa. Façam esse exercício de ler a mensagem que vocês escreveram e falar, poderia ser para outra pessoa? Então tá ruim. Essa é a pergunta. É uma pergunta super simples. Poderia ter sido feito para outro hóspede? Então tá ruim. Escreva algo, tipo esse exemplo, por exemplo, do casamento. Sabe? É isso, olha, foi ótimo ter vocês aqui na comemoração de 30 anos, foi um prazer enorme poder fazer parte um pouquinho da história de vocês. Não poderia ter sido escrito para outra pessoa. Ela sabe que eu parei, pensei, escrevi aquilo para ela. Sabe? Foto da família. Que família linda você tem, a sua filha tem um sorriso incrível, um amor. Ela sabe que foi para ela. Eu olhei ali, é uma criança, não é qualquer criança, é uma criança que eu conversei. Você sente no tom da conversa que aquilo foi escrito para você. A Bia falou, todos esses detalhes que você está falando, a maioria eu já indiquei, mando fotos de inspiração, mando links de livros tipo a sua. De lives. Ela escreveu ali depois. De lives. Mando links de lives tipo a sua, para não ficar só nas minhas palavras, tento fazer ela comprar mentorias para ouvir de profissionais de nome, mas a cabeça não abre. Para quem, Bia? Não entendi. Todos esses detalhes que você está falando, a maioria eu já indiquei. Mando fotos de inspiração, mando links de livros, porque você dá consultoria para hotelaria, é isso? Pior é quando você é apenas do marketing, não trabalha fisicamente na pousada. Tá. Enxerga tudo isso porque se especializou em hospedagem, mas não consegue colocar na cabeça do anfitrião em investir naqueles detalhes. Eles acham que é besteira. Total. Te entendo 200%. E porque não vale a pena, é difícil traduzir. Para traduzir o valor dessas coisas, é preciso um conhecimento mais profundo, mais estruturado. Por exemplo, dentro do Owners, eu poderia... As pessoas entram para estruturar os negócios, né? Eu poderia, tipo, sei lá, em uma semana, falar, olha, é isso daqui, explicar tudo que vocês tinham que implementar e, olha, é isso. A pessoa não vai nunca implementar. E não é porque ela não consegue, é porque ela não entendeu o valor, ela não entendeu o que isso agrega. Então, é todo um trabalho que a gente faz de... É uma estratégia de ensino, na verdade, né? Tem que ter método para ensinar para as pessoas e para trazer, faz parte do que a gente chama, agora um pouco à parte, né? A pedagogia é um método de ensino para crianças, né? Andragogia é um método de ensino para adultos. E é diferente, porque quando você vai ensinar para o adulto tem exigências que as crianças não têm, né? Você precisa demonstrar o valor daquilo que você está oferecendo, daquilo que você está ensinando como conhecimento, você precisa traduzir na prática como que ele faz, você precisa traduzir os resultados que aquilo vai trazer, você precisa, sabe? É mais complexo ensinar um adulto do que uma criança nesse sentido, né? Os adultos são muito exigentes, enquanto que a criança é uma esponjinha, né? A pedagogia fala muito disso, o adulto não, né? O adulto por isso que tem esse conceito de andragogia, que é como que a gente ensina para o adulto, que passa muito por isso que você está trazendo, né? E que óbvio, eu entendi que você faz de marketing, né? Faz a parte de marketing e dá pena, né? De ver as possibilidades disso acontecendo e não ver na prática eles traduzindo, né? Mas é isso, faz parte. Dores da profissão, né, Bia? A Ana respondeu também. Ser dono de um hotel boutique deve partir de dentro para fora. Ser dono de um hotel boutique deve partir de dentro para fora. Exatamente. Não tem como.
É legal você falar isso, porque quando vocês entram no Owners, a primeira etapa, depois de diagnóstico e plano de ação, é justamente esse, de fazer essa tradução de dentro para fora, porque vocês têm muito dentro de vocês aquilo que vocês querem, mas precisa formalizar aqui para fora, né? A gente precisa entender como que isso vai se traduzir nos seus processos, na sua cultura, no seu dia a dia, na sua rotina de operação, como que isso vai ser vivido. Por exemplo, eu sempre falo que Ritz-Carlton, Four Seasons, etc., os donos não estão mais lá, né? E a qualidade não cai, e a essência não muda. Né? É impressionante. Mas por quê? Porque eles, em algum momento, eles traduziram, até tem uma frase do Issy, né, do fundador da Four Seasons, que ele fala, dos movimentos mais estratégicos que a gente fez foi formalizar, lá no começo da Four Seasons, foi formalizar a cultura, porque é isso que é vivido hoje, em tudo quanto é Four Seasons do mundo inteiro. Né? Então, você traduzir isso para fora de você é muito bonito, é um trabalho muito lindo, e você vê a sua essência sendo vivida no dia a dia do hotel, é a coisa mais linda. A Bia falou, de tanto eu insistir, ela comprou uma mentoria de 3 mil, deixou expirar e não assistiu, acredita? Ela me falou só faltando um mês para expirar. Ai, meu Deus! Tá vendo? Ó? Por isso que o Owners não é uma mentoria em grupo genérica, não é uma consultoria que eu dou um plano para vocês implementarem, é um programa de acompanhamento anual, é um ano que eu mergulho no negócio de vocês, para não acontecer isso aqui que a Bia falou, de, tipo, você entra, paga e depois não faz nada. A gente sacode, olha, e aí, já implementou, como é que tá, o que tá travando, o que precisa de ajuda, para que realmente garanta, porque é isso, né? É tudo muito lindo no papel, mas se você não implementa, não tem resultado. Simples assim. Pode ser incrível, o método MAI é sensacional, gera muito resultado se você aplicar. Se não aplicar, você vai conhecer, vai saber, e vai continuar na mesma do jeito que está. Né? Então, tem que ter essa parte de acompanhamento de resultado para garantir que tenha resultado, né? Muito bacana. Ó, gostaram dos 5 momentos para fazer a sua diária valer? Eu vou falar agora os erros comuns aqui que vocês costumam fazer. Quando vocês entendem esses 5 momentos, 5 detalhes, geralmente acontece um movimento muito rápido. E que nem sempre é o melhor movimento. Que é o seguinte, é a vontade de virar a chave muito rápido, de começar a aumentar a diária muito rápido e de implementar um monte de coisa. E nessa pressa, tem alguns tropeços que aparecem com frequência. Boa, obrigada. Tem alguns tropeços, então vou deixar aqui para vocês pontos de atenção. Já dei para vocês várias ideias, o que olhar, etc. Agora, erros que vocês cometem para falar aqui para vocês não cometerem. Primeiro erro é confundir cuidado com excesso. A primeira reação de muitos de vocês, depois de eu apresentar esses 5 momentos, é de encher o hotel de detalhe. É mais um brinde no quarto, é mais uma surpresa na chegada, é mais um gesto que não sei o quê, é mais uma lembrança, é mais um amenity, é mais... Não é sobre isso. A hotelaria boutique de diária alta não é sobre quantidade, é sobre precisão. Tá? Guardem isso. Um único gesto bem lido, específico para aquela situação, para aquela pessoa, vale mais do que 5 gestos aleatórios, genéricos para todo mundo. E o excesso de cuidado, ele acaba virando teatro, ele vira artificial, ele vira ruído, que é exatamente o oposto daquilo que o hotel de alto padrão, o hóspede de alto padrão valoriza, tá? Excesso não é luxo. Precisão é, tá? O segundo erro é copiar de fora sem traduzir para casa. Então, é comum o dono ver um vídeo de um hotel internacional, ver um vídeo de um Four Seasons, de um Ritz-Carlton, de uma Belmont e tal, e aí implementa daquele jeito. Só que o hotel grande tem uma escala diferente, tem uma equipe diferente, tem clientes diferentes, tem contexto cultural diferente. Então, um gesto que funciona numa propriedade de 200 quartos, com 5 restaurantes, talvez não faça sentido no seu hotel, né? A pergunta não é como é que ele faz isso, é qual é a versão disso que faz sentido dentro do meu hotel, no meu contexto. A inspiração, ela
é super válida e super necessária, mas ela precisa ser traduzida. Não é só traduzida no que é possível, não é você pegar o que eles fazem e falar, não, aqui eu não consigo fazer desse jeito, mas eu consigo, o que eu consigo fazer disso é isso. Não, é que precisa fazer sentido, precisa ter um propósito para o seu hóspede, precisa fazer sentido para o seu hóspede, não basta só a versão que é possível operacionalmente. Faz sentido? Tá. O terceiro erro é tentar implementar os 5 momentos, os 5 detalhes, tudo ao mesmo tempo. E esse é um erro mais comum e o mais perigoso, porque depois dá tudo errado. Então, né, vocês saem daqui todo mundo animado e vibrando, não sei o quê, e convoca a equipe, quer implementar e tem um monte de ideias, anuncia mudança na pré-chegada, né, na pré-expectativa, na chegada, na presença, tarará, quer implementar tudo, e o resultado é que a equipe se atrapalha em todos os momentos. E aí nada vira padrão, tudo fica pela metade, e aí em 3 semanas volta a ser tudo do jeito que é. Tá? Então não façam tudo ao mesmo tempo. Profundidade antes de largura. Sempre. Tá? Implementa um, garante que está bem feito. Implementa outro, garante que está bem feito. Garante que entra no padrão, que entra na rotina. O erro 4 é manter tudo na cabeça do dono. E é o erro mais silencioso, que mais drena energia ao longo do tempo, porque você entende os 5 momentos, você treina alguns gestos com a sua equipe, e aí a coisa começa a funcionar enquanto você está lá no hotel. Aí quando você viaja, o padrão cai. Quando entra um funcionário novo, o padrão cai. Quando a alta temporada chega, o padrão vai para o espaço. Então, isso acontece porque esses detalhes nunca viraram processos. Precisa virar processo. Tá? Processo, eu sempre falo isso para vocês, processo é aquilo que permite que pessoas comuns entreguem resultados extraordinários. É para isso que serve um processo. E aqui, ficou claro para vocês os erros? Gostaram? Vão implementar? Vocês vão repensar a jornada do hóspede com esse olhar de 5 desses 5 momentos, desses 5 detalhes. Então, antes de mudar qualquer coisa, você precisa enxergar o que está acontecendo hoje, qual a percepção do hóspede, que é uma dica, se hospede no seu próprio hotel. Há quanto tempo você não se hospeda no seu próprio hotel? Faça de hóspede, faça check-in, chegue com o carro, espere como que você é recebido, durma no seu quarto, faça check-in mesmo, durma no seu próprio hotel, use o restaurante, tome café da manhã, use e abuse de tudo o que tem no seu hotel de serviço, porque isso vai te trazer clareza de como é a experiência do hóspede. Você fala, mas eu sou dono, é um pouco diferente, eles sabem que eu sou dono. Mesmo você sendo dono, vão acontecer um monte de falhas. E aí você fala, se eu sou dono, já acontece isso, imagina para quem não é dono. Tá? Então, vale muito a pena. Porque tem coisas que é da operação, eles não conseguem disfarçar. É o que eles sabem fazer. Você vai sentir. E aí você vai olhar para cada momento desses 5 e vai idealizar como que cada momento consegue se tornar encantador. E aí você vai criar um padrão para cada um desses momentos. Como que eu torno cada um desses padrões, desses momentos encantadores. E aí você vai treinar a equipe para que isso se vire, de fato, algo consistente na operação. Tá? Uma observação, não se comporte como dono e sim como hóspede. Exatamente. Exatamente. E aqui é uma dica boa. Eu falei para vocês irem como hóspede, mas acho que vale muito reforçar isso aqui que o Gilberto falou. Quando você vai se hospedar no seu próprio hotel, não saia como dono chamando atenção. Ah, isso daqui tá sujo, olha isso daqui. Você não fala nada. Você vai só observar. Vai anotando, vai vendo onde estão as falhas, o que acontece na operação, o que é comum, sem chamar atenção. A partir do momento que você chama atenção, a visão da equipe, a atitude da equipe muda completamente. Tá? Então, é isso, não chamem atenção.
Estejam como hóspedes, de verdade, 200%. Ana Maria, maravilhosa a live, obrigada, ampliou muito a minha percepção, esclareceu muito sobre a arte de receber e hospedar de forma especial e inesquecível. Amei. Obrigada, Ana Maria. Essas mensagens fazem valer, eu adoro. Muito bom saber que vocês gostaram, que vocês vão implementar e que vão ajudar. Bom, então, em resumo, como fazer isso com todos da família, marido e filhos? O quê? Na operação, você fala? Ou se hospedar? Escreve aqui para eu entender a pergunta. Então, em resumo, vamos lá. O que a gente fez hoje? O que a gente viu hoje? Se eu pudesse condensar a aula em uma frase, acho que seria que a diária alta não nasce de estrutura física. Ela nasce no detalhe invisível que o hóspede sente e que ele não esquece, e pelo qual ele está disposto a pagar. A estrutura do seu hotel, a localização, a arquitetura, a equipe, a curadoria, é o que faz o hóspede escolher você ali num primeiro momento, mas é o detalhe invisível ali, calibrado, personalizado, que faz ele aceitar a diária que você cobra e achar que valeu, e querer voltar, e querer indicar. Então, são esses 5 detalhes. Então, é a pré-chegada, né, a pré-expectativa, em que você prepara o hóspede antes mesmo dele chegar. A chegada, que decide o valor da estadia ali inteira nos primeiros 5 minutos. A presença, né, a estadia ali durante a estadia, que mantém esse cuidado em todos os cantos do hotel, mesmo onde o hóspede não esperaria. Você vai validando aquele valor em cada canto do hotel. O gesto que mostra que a equipe está 2 passos à frente sempre. E a despedida, que costura tudo, uma memória final para ele levar e abre caminho para ele retornar. Tá? Então, esses 5 detalhes, eles são o que fazem a sua diária valer mais caro. Tá? Juntos, eles traduzem o valor do seu hotel boutique ou da sua pousada de charme. E quando eles entram no processo da operação, eles deixam de depender de você. E aí o hotel inteiro começa a operar de uma forma acima da concorrência. E não porque você cresceu em estrutura, não porque você reformou a piscina, não porque você colocou mais quartos, porque você se tornou inesquecível. É isso que faz pagar caro. Tá? Então, o hotel boutique mais lembrado da sua região, daqui a 3 anos, não vai ser aquele que tiver feito a obra mais bonita, vai ser o que tiver dominado esses 5 detalhes que eu falei para vocês com excelência. Né? O que tiver a equipe treinada para enxergar antes de servir. É aqui que está. O André escreveu, desculpe, eu anotei tudo, mas perdi a palavra-chave do terceiro momento. A palavra-chave do terceiro, a presença ou estadia, que é aquilo que durante a estadia, né, você precisa validar aquele cuidado e aquela excelência em cada canto do hotel. Tá? Se alguém que está aqui quiser, antes de qualquer coisa, fazer isso, presença, fazer um diagnóstico do seu hotel, da sua gestão, como que está nesse momento, eu estou disponibilizando alguns horários na minha agenda. A Bianca já colocou o link do diagnóstico, é 100% gratuito, e aí você preenche, aplica, e a minha equipe vai analisar aulão, né, Manuel? Essa foi aulão mesmo, hein, gente? E a minha equipe vai analisar, e se vocês tiverem... se fizer sentido, a gente entra em contato para vocês terem esse encontro comigo, em que eu olho para os 7 pilares do método MAI e traduzo para vocês com clareza aonde vocês devem focar para que vocês tenham uma gestão mais leve, com mais excelência, e a gente olha muito para a operação de vocês e para a gestão. Tá? Então, se você tem interesse, se quer que eu olhe
para o seu negócio diretamente, que mergulhe nesse diagnóstico com você, clica lá no diagnóstico, é 100% gratuito, e vai ser um prazer enorme te ajudar nessa jornada. Tá bom? Adorei essa aula. Adorei, adorei, adorei. Vocês gostaram? Esse, igual o Manuel falou, esse foi um aulão, hein, gente? Tem conteúdo aqui de ouro. Usem e abusem. Serve para pousada com diária de até... Com certeza, Maria. Aplica lá que a gente conversa, com certeza. Tá? Vale muito. Vale muito a pena. Oi. Posso disponibilizar o resumo? Pode. Para quem está aqui comigo, a Bianca vai dar um resumo para vocês, e esse resumo está caprichado, que ele está mais completo ainda do que a aula, tá? Então, baixem aí, e ele é exclusivo para quem está aqui comigo presencial na aula. Hoje a aula teve mais pessoas, ainda bem, porque foi uma aula muito especial, acho que tem muito conteúdo de muito valor aqui para vocês, tá? Então, levem com vocês, apliquem para o diagnóstico se vocês quiserem esse olhar mais personalizado. E é isso. E a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã, com muito prazer. Um beijo!